Bom dia, pessoal. Eu me chamo Ana Caroline, eu sou enfermeira e eu vou falar com vocês hoje sobre hanseníase. Hanseníase, né, que é uma doença muito antiga e que infelizmente ainda é um problema de saúde pública no Brasil, mas a gente está caminhando para tirar ela dessa lista das doenças de saúde pública, de importância de saúde pública, devido ao aumento do conhecimento sobre o assunto, o diagnóstico precoce. A gente vai falar muito sobre esse diagnóstico hoje, né, que é importantíssimo ele ser o mais precoce possível e é importante saber fazer esse diagnóstico corretamente, né, porque ela não é uma doença fácil de se diagnosticar, principalmente pelo seu caráter clínico, né, hanseníase. A gente não tem em mãos exames extremamente específicos que vão fechar um diagnóstico para mim. Esse diagnóstico ele é essencialmente clínico e esse fato de ser essencialmente clínico acaba que precisa de profissionais muito qualificados para fazer o diagnóstico corretamente e infelizmente algumas pessoas acabam ficando por anos doentes sem saber que tem a doença. Então a hanseníase ela é uma doença muito antiga, uma das mais antigas da humanidade, né, que era conhecida antes como lepra, né? Então aquela lepra que a gente lê na Bíblia, que a gente vê em filmes antigos, hoje é a nossa hanseníase e as referências mais remotas, elas datam de 600 anos antes de Cristo e precedem da Ásia, que juntamente com a África são considerados o berço da doença, sendo hoje ainda a Ásia o país que tem a maior incidência e a maior prevalência da doença. Entretanto, a terminologia hanseníase ela é iniciativa brasileira para minimizar o preconceito secular atribuído à doença, né, adotada pelo Ministério da Saúde em 1976. O fato de não chamar de lepra já muda muito a visão das pessoas, né, porque a hanseníase ela é uma doença que sofre muito preconceito. A gente vai falar sobre a questão da transmissão e aí vocês vão ver que hanseníase não se pega com um contato único, hanseníase ela não se pega com contato de um dia, de 2 dias, não, eu preciso de um de um contato longo, prolongado, constante para que aconteça a transmissão da hanseníase. E é importante a gente levar essa ideia para a população, mostrar isso para a população, né? Então, o fato já de não chamar de lepra já minimiza muito o preconceito frente a essa doença. E o Brasil, ele ocupa a 2ª posição no mundo, né? A primeira posição, como eu falei anteriormente, é da Ásia, entre os países que registram casos novos e permanece ainda como um importante problema de saúde pública no nosso país. E ela é uma doença infecciosa e crônico-degenerativa que acomete pele, olhos, nervos, né? Então a gente fala que ela é uma doença dermatoneurológica, né? Ela vai atingir ali pele, fâneros e todas as terminações nervosas e ela é altamente incapacitante e deformante, né? Lembrando que esse fato dela ser incapacitante e deformante é quando está sem tratamento. Ela precisa ter esse diagnóstico precoce, ela precisa ter que seu tratamento se inicie o mais rápido possível, porque, como eu vou falar logo mais, a gente tem várias formas de hanseníase, né? Não temos uma única forma. A gente tem, no mínimo, 4 formas básicas de hanseníase, sendo 2 mais brandas e 2 mais graves. Então, quanto mais cedo se diagnostica, maiores as chances de ser essas formas mais brandas, iniciar o tratamento mais precocemente e diminuir a incapacidade e as deformidades que ficam no paciente. A hanseníase ela é uma doença de notificação compulsória, ou seja, é obrigatório que os profissionais da saúde, ao se depararem com o caso de hanseníase, faça a notificação da doença, né? Então, ela é notificada ao SINAM, que é o nosso sistema de informação de agravos de notificação. Então, essa ficha do SINAM aí está um pouco pequena, mas ela é muito conhecida, muito fácil de ser encontrada na internet e ela é dividida, assim, basicamente para a gente em 3 etapas. Então, a primeira etapa é com relação ao município, né, notificador, a unidade que está notificando também, toda essa parte do município, da região de saúde, para gerar também os nossos dados epidemiológicos. Depois, a segunda parte é com os dados do paciente, e são dados que precisam ser preenchidos com muita segurança e com muita eficácia, porque quando formos falar do tratamento, o tratamento da hanseníase, diferente do da tuberculose, que é totalmente supervisionado, esse a gente tem
doses supervisionadas e doses autoadministradas, mas o acompanhamento durante o tratamento, ele tem que ser muito constante, ele tem que ser de perto, até porque é um tratamento longo. E eu não posso perder esse meu paciente, eu preciso saber endereço, telefone, nome de pai, de mãe, enfim, o que eu puder, porque as chances desse paciente abandonar o tratamento, infelizmente, são altas, porque é um tratamento longo, é um tratamento, muitas das vezes, um pouco cansativo para o paciente, porque a gente vai falar de drogas fortes, de drogas muito bactericidas e que em alguns casos podem levar alguns efeitos adversos. Então o paciente ele pode ter o risco de abandonar o tratamento. E sempre que ele abandonar o tratamento, tem que se ter busca ativa, fazer com que ele volte, porque quando ele está em abandono de tratamento, ele está transmitindo a doença. E a última parte da nossa ficha de notificação vai ser basicamente para os dados do profissional responsável pela notificação, então o profissional que realizou. Então, como que acontece essa transmissão da hanseníase? Então, ela acontece com gotículas de saliva que expelimos quando espirramos, tossimos ou falamos, podendo ser também transmitida por lesões de pele, que é um pouco mais raro e vai acontecer somente lá na forma virchoviana, que é a forma mais grave da hanseníase. Mas, de modo geral, vai ser por gotículas da orofaringe. E alguns anos após a transmissão, a doença ela se manifesta numa pequena parte dos infectados. E o bacilo ele é transmitido para muitos, mas cerca de 90% da população apresenta resistência a essa doença. Ou seja, é uma doença de baixa infectividade e baixa patogenicidade. Então, o que seria isso? Então, ela infecta muitas pessoas, mas poucas vão ficar doentes, né? Porque temos um sistema imunológico extremamente específico, extremamente eficaz, que na grande maioria das vezes, se estivermos com esse sistema imunológico adequado, funcionante, ele vai conseguir eliminar o bacilo antes mesmo que ele cause a doença, né? Eu vou falar do agente etiológico agora, que é o Mycobacterium lepre. Por ser uma micobactéria, ela tem uma evolução lenta. O período de incubação a hanseníase, né, ela pode demorar até 10 anos no nosso corpo. Então, ele demora muito, ele se multiplica de maneira muito lenta, bem devagar, e isso faz com que o nosso corpo consiga reagir à infecção. Então, esse agente etiológico é o Mycobacterium lepre ou bacilo de Hansen, como preferir, as duas terminologias são corretas, e o período de incubação, né, ou seja, o tempo que leva entre a transmissão, entre a infecção até o aparecimento de sinais e sintomas, pode variar de 2 a 7 anos, em média ali 5 anos, mas pode chegar até mesmo 10 anos. Então o paciente ele pode ficar um período de 5 anos com a doença no corpo dele, mas sem apresentar nenhum sinal e sintoma. E o fato de ser essa micobactéria, né, é o que causa isso. Por ser essa bactéria que demora muito a se multiplica de maneira lenta, então ela acaba dando esse espaço para o meu corpo reagir. Então é muito comum, assim como na tuberculose, pacientes infectados com hanseníase deve ser oferecido o teste de HIV. Jamais obrigar, mas sim oferecer ao paciente um teste de HIV, porque uma das ocasiões é que ele possa sim estar infectado com HIV e acabou se infectando também com a hanseníase. Alguns fatores, né, eles são apontados como determinantes comuns para a hanseníase, então desnutrição, pessoas desnutridas, infelizmente, vai ter esse sistema imunológico mais deprimido, políticas de saúde deficientes que também vão interferir diretamente no estado nutricional, no estado imunológico dos pacientes, aglomerados urbanos, aglomerados populacionais, isso é bem importante, quando a gente vai estudar ali aquela questão da era pré-SUS, né, antes da reforma sanitária brasileira, a gente fala muito dessa questão dos aglomerados populacionais, aglomerados urbanos, que levam a muitas doenças, né, que antes eram chamadas das doenças pestilenciais, hoje a gente não usa muito esse termo, mas essas doenças que são causadas por esse contato muito próximo, esse contato íntimo, esse contato prolongado. AIDS, HIV, né, pacientes soropositivos,
e condições socioeconômicas precárias. Então, a fisiopatologia dessa doença, né? O que ela faz dentro do nosso corpo, né? Então, após o micobactério invadir o nosso corpo, como ele vai agir, o que ele vai fazer, para onde ele vai, por que ele leva, né? Sempre que se fala de hanseníase, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a questão da perda da sensibilidade. Então, essa mancha que leva à perda da sensibilidade. O que essa bactéria faz que perde a sensibilidade? Então, o agente causador, ele entra no organismo a partir da aspiração dessas gotículas expelidas, né? Lembrando que eu preciso de um contato prolongado, um contato constante, né? Um contato de 6 meses, por exemplo, com um paciente que tenha a doença, né? Então, geralmente, ao se fazer o diagnóstico de um paciente com hanseníase, temos que fazer busca ativa de pelo menos mais 5 pessoas do convívio desse paciente. Isso é muito, muito importante, porque podemos ter essa pessoa infectada, significa que ela já estava infectando outras, né? Então, assim, as pessoas que moram na casa dela, os familiares mais próximos, que convivem. Então, eu preciso perguntar e eu preciso fazer busca ativa dessas pessoas. E também outra coisa importante, né, a partir desse contato longo, prolongado, com pessoas com a forma multibacilar da doença, né? Eu acabei de falar que a gente tem no mínimo 4 formas de hanseníase. Então, quando eu divido as formas de hanseníase, primeiro eu faço uma subdivisão em 2. Então, eu tenho uma hanseníase paucibacilar e uma hanseníase multibacilar. Ambas, tanto a paucibacilar quanto a multibacilar, também vão se subdividir em 2. Mas, de maneira geral, a diferença entre paucibacilar e multibacilar está na quantidade de bacilos. Então, como o nome diz, né? Então, paucibacilar vem de poucos bacilos. Então, é uma doença mais branda, mais tranquila. Já a multibacilar, o paciente tem muitos bacilos, uma doença mais agressiva. E somente o paciente com as formas multibacilar da doença vão transmitir. E após entrarem no organismo, eles vão para os nossos linfonodos. Então, olha aí a importância da questão da imunidade. Então, esse bacilo entrou no nosso corpo, foi para os nossos linfonodos. Como a gente sabe, os nossos linfonodos são essas regiões satélites do nosso corpo, né? Cheia de células de defesa. Então, esses linfonodos cheios de células de defesa, esse micobactério que tem essa evolução lenta, que vai ali, ó, literalmente no talento, bem devagarzinho, demora a se multiplicar, o nosso sistema imunológico pode conseguir combater os bacilos neste momento. Mas se eu não estiver com o sistema imunológico adequado, ela chega nos meus linfonodos, chega lá nos meus linfonodos e começa a se multiplicar. E se multiplicam, e ao se replicarem, eles vão para as nossas células de Schwann. Células de Schwann, que são essas células que vão estar ali, ó, ali na nossa bainha de mielina, né? Então temos o axônio, tranquilo, bainha de mielina. E aí, ao redor na formação, né, dessa bainha de mielina, temos essas células de Schwann. E é justamente nessas células de Schwann que o bacilo da hanseníase gosta de ficar. Uma das explicações da literatura que a gente tem para isso é por questão de temperatura. O bacilo da hanseníase, ele é um bacilo que ele gosta de locais mais frios. E a bainha de mielina, nosso axônio, as células de Schwann como um todo, é um local mais frio do nosso corpo. Então, ali é um ambiente perfeito para ele. Então, ele chega nessas células de Schwann, tem esse tropismo, essa atração por essas células, e ao chegar nelas, ele começa a destruir. E ao destruir essas células, os sintomas se iniciam. E neste momento, o nosso sistema imunológico já não consegue mais se curar, acabar com os bacilos sozinhos. Agora a gente precisa de ajuda farmacológica. Agora a gente vai precisar de antibiótico terapia. E aí agora vamos para essa classificação da hanseníase. Então teremos a classificação paucibacilar, que se subdivide em indeterminada e tuberculoide, e temos a forma multibacilar, que se divide em dimorfa e virchoviana. Vamos falar direitinho as características de cada uma. Então, a hanseníase ela pode se apresentar sobre essas 4 formas diferentes, né? Primeiro com essas 2 subdivisões, que vai ser a pauci e a multi. Então, paucibacilar significa
poucos bacilos. E esse paciente ele vai ter de 1 a 5 lesões na pele, 1 a 5 manchas na pele, não mais que isso. E a pálse bacilar, ela se divide em determinada e tuberculoide e caracterizam-se por serem mais brandas, terem menor tempo de tratamento, né? Então aqui a gente vai ter um tratamento de 6 meses, que pode se estender até 9 meses, e não transmitem a doença, isso é importante, né? Então é um paciente que ele pode ter convívio tranquilamente, ele não transmite essa doença, por existir essa pequena quantidade de bactérias na corrente sanguínea. E já as multibacilares significa muitos bacilos, então o paciente vai ter mais de 5 lesões na pele, vai ter mais de 5 manchas na pele. E as multibacilares, elas se dividem em dimorfa e em virchorviana e são as mais graves. Existe um tratamento mais longo, tratamento esse que vai ser de 12 meses e são capazes de transmitir a doença porque possuem essa grande quantidade de bactérias. Então, vamos falar primeiro da nossa forma indeterminada, que não é transmissível e que faz parte da pálse bacilar. O doente ele vai apresentar manchas planas, esbranquiçadas, né? Muitas literaturas usam o termo hipocrômicas, ou seja, tem uma coloração diminuída e com alterações da sensibilidade. Acho que eu ainda não comentei, mas as manchas da hanseníase, a tendência é que ela apareça em terminações nervosas. Então, como eu coloquei na imagem, aqui na região do cotovelo, é muito comum, região de punho, região do rosto. Então, aonde estiver muita terminação nervosa, é onde as lesões, as manchas, primeiramente vão aparecer. Vão ter essa alteração de sensibilidade. O mais comum é que aconteça uma hipoestasia. Na forma indeterminada, eu não vou ter anestesia. Ela vai ficar somente ali levemente anestesiada. Então, vai ter uma hipoestesia, que é essa diminuição da sensibilidade. Pode acontecer de ter uma hiperestesia, ou seja, aumentar mais ainda a sensibilidade. Mas isso é bem mais raro de acontecer, não é muito comum na prática. E se tratado adequadamente, não vai deixar nenhuma sequela. Na grande maioria dos casos, até mesmo a coloração da pele pode voltar ao normal. A forma tuberculoide, nem sempre há manchas na pele do doente, né? E quando aparece, elas podem ser acastanhadas ou então hipercrômicas, né? Enquanto na tuberculose a gente tem manchas hipocrômicas, aqui a gente tem manchas hipercrômicas, ou seja, mais escurecidas, com bordas bem definidas. Pode também apresentar alopécia, né? Que é essa queda dos pelos. E ela pode também afetar apenas os nervos, que é a conhecida como neural pura. A tuberculose, a gente tem essa preocupação maior com ela. Isso é bem importante, essa questão, quando ela não apresenta manchas. Porque o paciente ele vai chegar na unidade se queixando de dor nas articulações, queixando de rigidez articular. E aí, assim, se eu perguntar para vocês um diagnóstico, assim, de cara para isso, tenho certeza que 90% responderia que é uma artrite. Rigidez em articulações, articulações doloridas, artrite. E pode sim ser uma hanseníase do tipo tuberculoide. Isso é importantíssimo de ser avaliado, então a gente precisa de profissionais de saúde extremamente treinados, com um olhar clínico muito aguçado, com muita sensibilidade, para não ficar aí anos e anos e anos enchendo esse paciente de anti-inflamatórios, porque ele está com artrite, na verdade ele tem uma hanseníase do tipo tuberculoide. Lembrando que hanseníase do tipo tuberculoide também faz parte da pálse bacilar e também não é transmissível. Outra coisa que às vezes parece besteira, mas para evitar confusões, não é porque ela chama forma tuberculoide que ela é uma evolução da tuberculose, que porque o paciente tinha tuberculose e a tuberculose dele virou hanseníase. Não existe isso em hipótese nenhuma. Tuberculose é causada pela Mycobacteria tuberculoide, hanseníase, Mycobacterium lepre. Então, assim, são bactérias diferentes, embora sejam micobactérias, em ambas as doenças, mas são doenças diferentes, agentes etiológicos diferentes, manifestações clínicas diferentes, tratamento diferente. E agora vamos para as formas mais graves.
as formas que são transmissíveis, né? Então, agora as próximas duas são multibacilares e são transmissíveis. A dimorfa, o doente ele pode apresentar manchas avermelhadas ou arroxeadas pelo corpo sem bordas definidas, né? Diferente da que a gente acabou de ver. Tuberculose vai ter as bordas bem definidas. E algumas vezes semelhantes à forma tuberculoide, quando está associada a um comprometimento neurológico. E agora vamos para a nossa forma mais grave de todas, que é a virchoviana. Ela é essa mais grave e o doente ele apresenta deformações, com formações de caroços no nariz e nas orelhas, né? Lembra da questão das terminações nervosas? Aqui a gente vai ter nervos faciais, o nervo auricular, então assim, é aonde vai principalmente afetar, podendo haver queda dos pelos nas sobrancelhas, que é a nossa madarose, e caracterizada pela face leonina. E há espaçamentos e formações de granulomas em várias partes do corpo, apresentando também esses caroços na pele. Outra coisa que é muito comum, além da face leonina na hanseníase virchoviana, é a questão das mãos e pés em garras. Então, assim, a gente aqui tem articulações, terminações nervosas, e como vocês podem ver aí na imagem, vai ficando com essas mãos em garras. Então, depois, quando a gente falar dos cuidados especiais que devem ser orientados a esse paciente, é importante a gente orientar que eles façam exercícios para tentar minimizar ao máximo essas deformidades. Aqui, tanto na dimorfa quanto na virchoviana, é difícil o paciente ficar sem nenhuma sequela, infelizmente, porque são formas muito graves, a gente está falando de uma quantidade muito grande de bacilos, são formas que não é fácil o tratamento é longo, o tratamento é difícil, então o paciente ele pode sim ficar com deformidades, com incapacidades. Algumas coisas importantes ainda sobre essas questões de sintomas, né? Então, manchas pela pele com alterações da sensibilidade. Não se esqueçam, cada tipo de hanseníase teremos uma mancha específica. A gente tem uma lesão na pele característica de cada uma delas. O acometimento neural com ou sem espessamento de nervos. Então, a pálse bacilar não tem essa questão de espessamento de nervos, não teremos mãos e pés em garras, não teremos isso. Mas nas formas multibacilar, sim. A madarose, diminuição da força muscular das mãos, isso aqui parece uma coisa que é simples, mas um profissional bom, um profissional treinado, ele já começa a pensar no diagnóstico no momento que ele recebe o paciente, no momento que ao cumprimentar o paciente, pegar na mão desse paciente, ele já consegue observar que aquele paciente não tem força na mão, não tem aquele aperto de mão firme, forte, né? Então, assim, já é um parâmetro já que começa a ser observado. E pés, né, devido à inflamação dos nervos, que nesses casos podem estar engrossados, enrijecidos, doloridos, espaçados. Pode ter também úlceras de pernas e pés, nódulos, que são esses caroços no corpo, né, em alguns casos avermelhados e dolorosos, e observar essa baciloscopia, que ela pode ser negativa e positiva. Eu vou falar um pouco mais na frente, que isso já é questão diagnóstica, mas assim, é a única forma laboratorial que a gente tem para diagnosticar hanseníase é com baciloscopia. Infelizmente, essa baciloscopia nem sempre vai dar positiva. O paciente ele pode estar doente, ele pode estar com hanseníase e a baciloscopia dele pode sim dar negativa. Então, de novo, importância da clínica. É a clínica que manda aqui. Então, aqui o diagnóstico, né, ele vai ser essencialmente clínico, que vai ser a observação dessas manchas quanto à localização. Então, como eu falei, elas vão apresentar onde? Onde tem terminações nervosas, é ali que vai apresentar principalmente. Forma dessas manchas, né, para diferenciar cada tipo de hanseníase e a quantidade de manchas. Pálse bacilar, menos de 5, multibacilar, mais de 5 manchas. Os testes de sensibilidade, que vai ser esse teste de sensibilidade tátil, térmico e doloroso, né? Eu vou falar separadamente dos três, que são assim imprescindíveis e essenciais, e o laboratorial, que vai ser a nossa baciloscopia. E aí essa baciloscopia, ela pode ser utilizada? Sim, e deve, né? Por que não fazer a baciloscopia?
Porém, tem que se tomar cuidado, porque na forma indeterminada e na forma tuberculoide, a baciloscopia vai dar negativa. Então, assim, baciloscopia negativa, ou seja, segundo o exame laboratorial, o paciente não tem hanseníase, e ele tem sim, ele tem uma forma paucibacilar. Então, é importante observar isso. Já nas nossas formas multibacilar, a forma dimorfa, a baciloscopia, ela pode dar tanto negativa quanto positiva. Mas na virchoviana, em todos os casos, ela vai dar positiva. Então, a baciloscopia, na virchoviana, ela é um instrumento muito bom, porque ela vai, assim, dar mais um acréscimo no diagnóstico. Então, ela é importante ser utilizada. Então, vamos para os nossos testes de sensibilidade. Então, vai ser térmico, doloroso e tátil. E eu coloquei até nessa ordem, porque é importante lembrar que a primeira sensibilidade a se perder é a térmica, depois a dolorosa e depois a tátil. Então, é importante a gente fazer nessa ordem, porque vai ser assim que vai ser a perda da sensibilidade. E o paciente, ele deve estar em um ambiente calmo e silencioso, não é um teste de se fazer em 10 minutos, não é um teste de fazer na correria, porque senão a gente vai passar por cima, o profissional ele vai passar por cima dessas questões e nem vai perceber, e o paciente vai ser mandado para casa, vai ser diagnosticado com uma artrite, e vai continuar infectando várias pessoas. É importante disponibilizar um tempo específico para os testes, objetivando garantir, né, que ambos, tanto o paciente quanto os profissionais médicos, estejam concentrados nessa avaliação. Certifique-se de que o instrumento utilizado seja menor que a área de lesão a ser testada, né? Nem sempre teremos manchas muito grandes, às vezes podem ser manchas pequenas. Em áreas de sensibilidade normal, garanta que o paciente entenda o teste. Isso é uma coisa muito importante. Explicar para o paciente o que vai ser feito. Olha, é um teste de sensibilidade. Esse teste, ele vai ser realizado com o paciente em um momento com os olhos vendados e em outro momento com os olhos abertos. Então, assim, esse momento que ele é feito com os olhos vendados, o paciente ele precisa estar ciente do que vai acontecer, né? Como assim? Eu chego aqui na unidade, coloco uma venda nos meus olhos e começa a mexer e coloca quente, coloca frio e não sei o que está acontecendo. Então, assim, ele pode ficar estressado com a situação, nervoso. E o paciente, ele precisa estar ciente de tudo o que vai acontecer. Então, ele precisa ser informado, que seja saber tudo que vai ser feito para esse diagnóstico. Então, inicia a avaliação com o paciente de olhos vendados, comparando sempre a lesão de periferia, sempre a lesão e a periferia da lesão. Então, assim, no centro da lesão é onde as perdas vão acontecer primeiro e vão acontecer com mais intensidade. Então, é importante comparar centro de lesão e periferia da lesão, de maneira alternada, né, e às vezes simulada, sem tocar, e marcar previamente com caneta os pontos a serem testados. Isso aqui também é bem importante. Então, assim, a gente sempre usa de antemão, né, de regra base, colocar sinalzinho de mais, de positivo, para locais onde tem normoestesia, locais onde tem, colocar um sinal de menos, de negativo, em locais que tem hipoestesia. A hipoestesia é só essa diminuição da sensibilidade, e 0 quando é anestesia, ou seja, não tem nada de sensibilidade, perdeu a sensibilidade por completo. O teste é diagnóstico quando a maioria dos pontos de hipoestesia ou anestesia encontram-se dentro das áreas suspeitas, e diferente da periferia, que tem que ser normoestesia. E ao final, tornar o exame consciente visualmente para o paciente, para ele ver o que está acontecendo, né? Porque, assim, muitas vezes o paciente ele pode não aceitar o diagnóstico, principalmente pelo fato de não ter um exame que eu vou entregar para ele o resultado com uma conclusão e falar, olha, aqui ó, no seu exame laboratorial está falando que você tem hanseníase. Então, assim, ele pode, em muitos casos, não querer aceitar, falar, esse profissional não sabe nem o que ele está fazendo, esse profissional não sabe de nada, ele está me diagnosticando assim porque ele quer. E, então, assim, é importante sensibilizar o paciente antes, é importante explicar para ele antes o que vai acontecer, como vai acontecer.
Então aí, só mostrando o que eu acabei de falar para vocês, né, como deve ser feito. Então, local onde tem 0 é anestesia. Local onde tem o sinal de menos, hipoestesia, e onde tem o sinal de mais, normoestesia. Então, o teste de sensibilidade térmica, que vai ser o primeiro que o paciente vai perder. Então, como que ele deve ser feito? Deve utilizar instrumentos que demonstrem claramente a diferença entre... esqueci de escrever, mas é entre o que é quente, que tem que ser até 45 graus, isso também é bem importante. Então, até 45 graus, porque se passar de 45 graus, significa que já não é mais sensibilidade térmica, aí passa a ser sensibilidade dolorosa. Então, assim, é importante fazer essa diferença. E o frio? Então, pode utilizar tubos de ensaio com água aquecida dentro, algodão embebido com água ou éter e outro seco, né? Então, o que tem água e éter, ele fica friozinho, o que está seco vai ficar mais quente. Instrumentos metálicos gelados ou aquecidos, sempre lembrando da questão para o quente, gente, da questão de, no máximo, 45 graus Celsius, não mais que isso. Agora, a sensibilidade dolorosa, né, que nesse caso deve-se garantir a diferença entre a sensibilidade dolorosa e a sensibilidade tátil. Então, sensibilidade dolorosa, o paciente ele tem que falar, ai, doeu, tá doendo. E não simplesmente, não, eu senti, beleza, eu senti. Só sentir é sensibilidade tátil. Precisa doer, o paciente precisa reclamar, ele precisa falar, obviamente, né, a gente não vai machucar o paciente, fazer uma coisa extremamente dolorosa, mas é aquela questão bem instantânea mesmo, bem instintiva. E vai utilizar, por exemplo, um objeto pontiagudo como uma agulha de insulina estéril, é uma boa opção. E agora a sensibilidade tátil, que vai ser a última que o paciente vai perder. Pode-se avaliar passando uma pequena mecha de algodão ou qualquer instrumento leve e fino, como um monofilamento do estesiômetro, um fio dental, uma ponta de caneta, ou até mesmo um gravetinho, né, um palito de dente, algo bem simples, tudo coisas básicas que a gente tem na nossa unidade, né? Isso aqui eu acho que são coisas assim, que não tem como falar, mas na minha unidade não tem isso, não tem como fazer. Gente, diagnóstico de hanseníase é conhecimento. Se o profissional tem conhecimento, ele consegue fazer o diagnóstico com tranquilidade, utilizando aquilo que ele tem em mãos. E aí agora vamos para a abordagem dos nervos periféricos, né? Então lá no começo da aula eu falei que é uma doença dermatoneurológica, então ela vai atingir perifâneros e também os nervos. E a hanseníase ela se caracteriza por esse espessamento neural assimétrico, que pode vir acompanhado ou não de dor, sendo uma importante propedêutica para o diagnóstico e acompanhamento. E os nervos mais envolvidos vão ser o facial, o trigêmeo, o auricular, o radial, o ulnar, o mediano, o fibular comum e o tibial. Vamos falar algumas especificidades dessa questão neurológica. Então, aqueles testes de sensibilidade podem, às vezes, até ser utilizados aqui, mas o teste de sensibilidade, ele é feito nas manchas. Então, vai fazer o teste das manchas, vai ver questão de sensibilidade térmica, sensibilidade dolorosa e sensibilidade tátil às regiões onde tem manchas. Além de fazer esse teste lá nas manchas, agora a gente também vai fazer a avaliação dos nervos, para ver como está esse comprometimento. Então, aqui, para observar o nervo trigêmeo, pode-se pegar um fio dental e colocar ali na região inferior externa da íris para ver se o paciente tem alguma reação. Então, se esse nervo já tiver sido afetado, vai pegar esse fio dental e vai colocar no olho do paciente, ele não vai esboçar nenhuma reação, ele não vai tentar tirar, ele não vai piscar, mas se o nervo não tiver comprometido, só de chegar próximo o paciente já vai reclamar, já vai piscar, já vai retirar o olho. O nervo facial também é importante pedir para esse paciente fechar os olhos para ver se ele consegue fechar os olhos adequadamente, né? Então ele pode
fechar os olhos, como está aí na imagem, não conseguir fechar totalmente esses olhos, e isso acaba prejudicando bastante o paciente um pouco mais à frente. Ele pode conseguir fechar só um olho, o outro fica aberto, então é importante observar. E também ver a questão do nervo auricular. O nervo auricular, ele tende a ficar enrijecido e espaçado, então observar como é que ele está, se ele está espaçado. Agora a questão do nervo radial, então vai observar, vai buscar, né, espessamento, choque, dor e assimetria, né, porque pode acontecer de um lado estar espaçado e o outro não. O nervo ulnar também observar espaçamento, choque, dor e assimetria. Aqui, radial, mesmo esquema. Nos membros inferiores, vamos observar o fibular comum, então espaçamento, choque, dor e assimetria, e também o tibial posterior, assim como está na imagem, ver como é que esse nervo está. Outras questões importantes que as manifestações decorrentes de paralisia desse nervo, né, que podem causar uma amiotrofia ou diminuição, né, ou perda dessa força muscular. Então, como eu falei para vocês, né, ali no começo do diagnóstico, né, o fato de cumprimentar o paciente, pegar na mão dele, a gente já consegue ver essa questão. O paciente está com perda de força, está com diminuição da força, já não está com a musculatura igual estava antes, então já dá para ter umas noções. Também podem ter manifestações decorrentes, né? Então aqui só outra imagem mostrando a diferença entre uma mão que tem uma amiotrofia e a outra que está normal. Aqui também a questão dos pés, que pode ter calosidades, pode ficar com as questões que o pessoal chama de joanetes, então tem esses espessamentos ali na região dos pés. E aí vamos para o tratamento, que é um tratamento muito eficaz. É um tratamento fácil? Não é um tratamento fácil. A gente tem que assumir essa questão, né, que infelizmente a gente não tem um tratamento simples na hanseníase. É um tratamento longo, é um tratamento com uma quantidade grande de medicamentos, doses altas de medicamentos, doses diárias de medicamento. Então, assim, não é um tratamento fácil, mas é um tratamento eficaz. A gente consegue chegar na cura. Então, assim, outra coisa que também precisa ser deixado muito claro para a população, né? Então, a população já associa hanseníase com morte iminente. O paciente vai morrer porque ele tem hanseníase. E muito pelo contrário, é uma doença que tem cura. Fez o tratamento adequado, cura é garantida. E aí, o tratamento ele é feito com uma poliquimioterapia. Então, a gente vai ter a junção de basicamente 3 medicamentos, que vai ser a rifampicina, a dapsona e a clofazimina. E o cliente, ele deve ser orientado quanto aos efeitos adversos que o tratamento pode provocar, vou falar dos efeitos logo mais, e que o tratamento ele acontece de forma supervisionada e de forma auto-administrada. Aí entra a questão dos nossos agentes comunitários de saúde, que são, assim, profissionais essenciais nesse tratamento. É difícil fazer o tratamento do paciente que tem hanseníase se eu não tiver um agente comunitário de saúde. E se eu não tiver um agente comunitário de saúde, a enfermagem tem que tomar frente disso. Tem que assumir e tem que fazer bem feito. Então, assim, vai ter essa questão do supervisionado, que vai ser mensal, e o auto-administrado. Mas mesmo assim eu preciso estar acompanhando, mesmo os auto-administrados, eu preciso estar acompanhando de perto para saber se o paciente está fazendo realmente o tratamento corretamente. Então aqui agora eu vou mostrar os esquemas de tratamento. Então assim, o tratamento ele vai ser basicamente dividido para o da palse bacilar, então independente se ele tem indeterminada ou se ele tem tuberculose, ele vai fazer o mesmo tratamento. E o da multibacilar, que independente se seja de morfa ou se seja de virchoviana, vai ser também o mesmo tratamento. Só um minuto, uma pergunta. É possível uma forma tuberculoide ser multibacilar? Não. A tuberculose, ela sempre vai ser paucibacilar. Ela é uma forma paucibacilar.
Então, eu também trouxe para vocês a questão do tratamento infantil, porque também é um problema grande, né? Quando a gente pensa assim nas pessoas que mais que estão na linha de frente para se infectar com a hanseníase, eu tenho assim 3 grupos básicos, que são os grupos dos imunodeprimidos por alguma doença, como por exemplo o HIV, o grupo dos idosos, porque com o avançar da idade a gente vai tendo uma deterioração do sistema imunológico, e o grupo das crianças, que por ainda estarem com esse sistema imunológico em formação, acaba que ele não é tão específico e não é tão eficaz. E quando a gente fala de tratamento, de diagnóstico e tratamento de hanseníase em crianças, é mais que importante fazer a busca dos contatos. Porque quando uma criança é diagnosticada com hanseníase, isso significa para a gente que tem outra pessoa com hanseníase próximo dela. E muito provavelmente é um contato intradomiciliar, pai, a mãe, a avó, o tio, o irmão mais velho, enfim. Então é importante demais fazer essa busca. Então aqui, o tratamento para paucibacilar vai ser basicamente com 2 drogas. Então vai ser essa cartelinha verde, ela vem, né, já de antemão, tratamento de hanseníase, totalmente dentro do nosso sistema único de saúde, né? Então ele é feito na unidade básica de saúde e ele é totalmente dentro do sistema único de saúde. Então vai ser essa cartelinha verde padronizada. Então nessa parte mais superior, né, que tem 2 drogas vermelhinhas e uma branca, significa que são 600 miligramas de rifampicina e 100 miligramas de dapsona. Essa aí é a dose supervisionada. Essa dose ela deve ser tomada na unidade de saúde. Então, quando o paciente chega lá na unidade de saúde para pegar o medicamento dele, o profissional que entrega esse medicamento dele tem que ver ele tomar essas 3 drogas juntas. Ele precisa tomar na nossa frente. Não tem esse negócio, não, lá em casa, não preocupa não. A hora que chegar lá em casa, eu tomo, eu te garanto. Não tem conversa, ele precisa tomar na nossa frente. Por quê? Gente, a rifampicina, ele é o mais bactericida de todos. Então, assim, tomando a dose de rifampicina, eu já garanto, assim, metade do tratamento do meu paciente. Então, acaba que a dapsona, ela vai complementando ao longo do mês, mas é a rifampicina que faz o trabalho pesado. Então, por isso que eu preciso garantir que a rifampicina ele tomou. Então, ele vai tomar essa dose na minha frente e depois ele vai levar o resto da cartela para casa e vai tomar todos os dias um comprimido de dapsona. Tratamento completo, durante quanto tempo? 6 meses, podendo se estender até 9 meses. Depois teremos o tratamento da multibacilar, que vai ser essa cartelinha vermelhada. Então, o tratamento da multibacilar, ele já vai ser agora com uma quantidade maior de drogas. Então, agora a gente vai ter o acréscimo da clofazimina. Então, o paciente ele vai tomar rifampicina, clofazimina e dapsona como dose supervisionada, então na frente do profissional de saúde, e vai levar para casa e vai continuar agora com dapsona e clofazimina. Durante quanto tempo? Durante 12 meses. Então, assim, não é fácil, gente. 12 meses, um ano inteiro o paciente fazendo uso dessa medicação. Então, as chances dele abandonar o tratamento são, assim, relativamente grandes, altas. Então, de novo, precisamos ter o agente comunitário de saúde ativo. Se não tem agente comunitário de saúde, a enfermagem precisa ir atrás, precisa procurar, precisa fazer busca ativa e fazer com que ele volte ao tratamento. Só um minuto que tem uma pergunta. No manual de 2016 diz que se houver se houver 1 ou 2 mais nervos com alterações de sensibilidade no território da intervenção desses nervos, deve-se fazer o tratamento com multibacilar, independente do número de lesões, mas somente nessa situação, certo? A questão
dessa questão dos nervos, a pálse bacilar, a pálse bacilar, a tendência é que ela não afete nervos, mas mesmo assim é importante fazer uma investigação um pouco mais a fundo, porque lá na tuberculose, que é pálse bacilar, ela pode afetar somente os nervos. Então, assim, é importante fazer a baciloscopia para ver como está essa baciloscopia e ver a quantidade de nervos, né? Então, se tem mais nervos afetados, realmente pode ser uma multibacilar. Mas aí a baciloscopia entra como auxílio bom nessa questão, porque se for uma multibacilar do tipo de morfa, a gente corre o risco dela vir positiva. Então, entra com o tratamento da multibacilar. Agora, o esquema das crianças, o esquema infantil, né? Então, o esquema infantil vai ser com as mesmas drogas. O que vai mudar mesmo é a questão de dosagem. Então, vai ser essa cartelinha azul para as formas paucibacilar. Então, tratamento também 6 meses, que pode se estender até 9. E agora essa amarelinha para a forma multibacilar, que também só vai mudar a dosagem, mas vai ser os mesmos medicamentos. E esse tratamento, né, como eu já comentei, ele é gratuito e ele é realizado na atenção básica de saúde. Esse tratamento, ele previne a resistência medicamentosa se ele for feito adequadamente, ele diminui a carga bacilar, ele interrompe a cadeia de transmissão e ele diminui a taxa de recidiva, né? Porque os pacientes em tratamento, se ele não fizer esse tratamento adequado, ele pode ter as que a gente fala de crises rancêmicas, né? Então, crises porque ficou com um tempo sem tomar a medicação adequadamente e acabou apresentando uma crise. Os exames laboratoriais recomendados durante o tratamento, né, é importante o paciente ter consultas periódicas, né, já o fato dele, ele tem que ir na unidade todos os meses, porque outra coisa, a gente não entrega o tratamento inteiro para o paciente, a gente entrega uma cartela, ele toma a dose supervisionada, termina o tratamento em casa. Mês seguinte, volta, toma outra cartela, toma a dose supervisionada e leva outra cartela. E aí ele precisa fazer alguns exames laboratoriais periódicos para ver como é que ele está. Porque a tendência, né, o que se espera é que o paciente não tenha nenhum efeito com a medicação. Mas, infelizmente, ele pode ter alguns efeitos com a medicação, porque, como vocês viram nos slides anteriores, não são doses baixas, são doses altas de antibióticos que são muito bactericidas, muito forte, embora sejam na grande maioria, né, os antibióticos, quando a gente fala dos antibióticos da hanseníase, eles têm uma boa seletividade, mas mesmo assim eu preciso investigar a questão de como está o organismo desse meu paciente. Então ele deve fazer hemograma, deve fazer urina do tipo 1, EAS, parasitológico, tem que ver a glicemia, a avaliação bioquímica renal dele deve ser acompanhada e também a questão hepática, né? Então eu tenho que ver para não correr o risco do meu paciente ter, por exemplo, uma hepatite medicamentosa. Deve ser feitos exames no início do tratamento, em suspeita de eventos adversos e se tiver algum episódio reacional. Outra pergunta, e quando o exame de baciloscopia sair pelo SUS e o paciente não tem condições de fazer particular? Bom, gente, aí entra uma questão assim complicada, né? Porque o que acontece com relação à hanseníase é dele ser totalmente pelo Sistema Único de Saúde, né? Aí, se infelizmente não tiver condições de fazer ele particular, aí a gente volta para a clínica. Aí é confiar na clínica, né? A clínica, se ela for feita por um profissional bom, ela pode ser sim confiável e ela é recomendada nesse diagnóstico, então a gente vai pensar na clínica mesmo. A outra pergunta, tem um paciente que já tomou 24 doses do multibacilar, não teve melhoras. Ele sempre vai ter essas reações rancêmicas para o resto da vida? Olha, a gente tem que ver como é esse seu paciente. Ele é um paciente, a idade dele, né? A gente tem que ver as condições primeiro desse paciente. Então, ele é um paciente idoso, ele é um paciente que tem algumas outras doenças concomitantes, isso também é importante, porque tudo agora vai depender
das condições do organismo desse paciente. Então, assim, se ele tem doenças concomitantes, se ele tem uma idade avançada, se ele tem condições, não tem boas condições de saúde, tem um autocuidado precário, isso também é importante na questão do autocuidado dele, sim, ele vai ter reações rancêmicas durante muito tempo, porque ele é como se ele não ficasse 100% nunca, porque ele sempre está com esse sistema imunológico baixo. E aí tem que ver a questão do tratamento. Se o tratamento fez um tratamento adequado, não tinha que voltar. Também observar a questão dos contatos. Talvez ele está se reinfectando, né? Então, a busca ativa dos contatos, fazer um diagnóstico nesses contatos para garantir que ele não tenha um contato próximo que tenha a doença também. A outra pergunta, bom dia, paciente com diagnóstico de linfa e baciloscopia negativa. Desculpa, eu não entendi. Se você quer saber se quando dá negativa, o paciente, porque ele pode sim ter a doença e ter baciloscopias negativas. Então, eu não consegui entender muito bem a pergunta, mas espero que tenha sido isso. Olha, de novo, a mesma questão que aqui perguntando sobre o paciente desenvolver reação tipo 4 mesmo depois do tratamento. Aí, de novo, a questão das condições desse paciente. Como esse paciente está imunologicamente falando, doenças concomitantes, o autocuidado. Então, ele pode sim, né? Não é uma constante. A tendência é que não aconteça. O que se espera é que não aconteça, mas não é uma constante. Isso vai depender de como o meu paciente está, de como ele se apresenta para a gente. Então, ele pode sim apresentar. E aí, como saber se esse tratamento terminou, né? A gente está comentando um pouco sobre isso. Então, melhora clínica, o exame de pele e os nervos periféricos e registro de regularidade das doses recebidas e fazer essa observação, né? É um paciente que quando a gente pensa em unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, eu preciso... são pacientes, né, que vai estar sempre sendo observado. Então, sempre estar fazendo essa observação, mesmo se terminou o tratamento, fez um tratamento de 12 cartelas, né, de 12 meses, igual alguns casos que já foram citado, paciente que fez tratamento já de 24 meses e mesmo assim está tendo recidivas. Então, assim, são pacientes que eles devem ser supervisionados de perto, mesmo assim, né, sempre está ali por dentro da saúde dele, saber como esse paciente está se apresentando. Mais um comentário aqui. Quando você refere que a dose supervisionada deve ser tomada na unidade, quer dizer que na unidade de referência e não na unidade básica de saúde, certo? Em Anápolis, por exemplo, temos uma unidade de referência. Essa dose supervisionada, ela deve ser tomada onde ele pegar a medicação. Se foi na unidade de referência, se foi na unidade básica de saúde, quem entregar a medicação para ele deve ter essa consciência da dose supervisionada. Então, onde ele pegar o medicamento, é lá que ele vai tomar a dose supervisionada. E os efeitos que podem ser observados com o uso dessa medicação. Como viemos comentando, né, são medicações fortes, mas necessárias, e elas podem levar a alguns efeitos que devem ser orientados, né, os profissionais de saúde, eles têm que ter total ciência disso daqui, porque são coisas normais, mas que são coisas que não podem se exacerbar, são questões que devem ser moderadas. Então, a rifampicina, que é o mais forte de todos, que é aquele que tem o maior poder bactericida, ele pode causar hepatotoxicidade, que pode se manifestar por icterícia assintomática, né? Então, a icterícia, ela é sempre um parâmetro importante para a gente, porque quando eu tenho icterícia, ou eu estou tendo hemólise em excesso, uma hemólise maciça, ou eu estou tendo alguma disfunção hepática. De duas, uma. Não tem como ter icterícia por outro motivo. Então, assim, se um paciente que está com hanseníase,
uma das hipóteses já é um comprometimento hepático, né? São medicamentos é uma quantidade alta de medicamento. Então é importante observar, muitos pacientes eles não vão apresentar aquela coloração amarelada em toda a pele, mas observar a esclerótica, que é um bom parâmetro para a gente, região aqui inferior da língua, então são locais bons de se observar. Anorexia, náuseas e aumento das enzimas hepáticas. Pode ter também reações cutâneas, como rubor, prurido, exantema. A pele ela tende a ficar muito ressecada, então é importante as orientações com relação à hidratação. Coloração vermelho, alaranjado nas secreções. Pode ter náuseas, vômitos de diarreia. Pode ter trombocitopenia e anemia hemolítica. Pode ter uma síndrome pseudogripal, então assim, é um paciente que fica constantemente com aquela coriza, uma febrezinha, né? Hanseníase não tende a dar febre, mas ele pode ficar como se ele estivesse constantemente gripado, mas é reação do medicamento. Interage com anticoncepcionais orais e diminui a ação, aumentando o risco de gravidez. Isso deve ser orientado a todas as mulheres em idade fértil que estão com a doença. Então, se é uma mulher em idade fértil, é importante orientar isso, que vai interagir com o anticoncepcional e o risco de gravidez fica aumentado. Temos duas perguntas aqui, não é a mesma. Durante o tratamento, as manchas podem escurecer com o tempo e clarear. Essa questão do escurecimento da pele e das manchas é relacionada à medicação, principalmente a essa aqui, a rifampicina. Ela tende a deixar o paciente, tanto as manchas, tanto toda a pele do paciente escurecidas. E aí é importante a orientação de não sair nas horas mais quentes do dia, não pegar sol em excesso, usar protetor solar, porque elas tendem a clarear. Não vai ter um tempo limite, um tempo determinado. Mas se o paciente ter essas questões do autocuidado, vai clarear. Mas se não, pode ficar manchado mesmo. Agora, a clofazimina, que pode causar fotossensibilidade, essa ictiose, que é o que eu coloquei até na imagem, que é esse ressecamento excessivo da pele. A pele tende a ficar muito ressecada e isso incomoda, porque isso fica com um prurido constante. O paciente, ao coçar as regiões, pode levar a uma lesão. Então, pode ter mudanças na coloração, que é essa coloração também, vermelho, acobreada, então a orientação do sol, a orientação do protetor solar. Tende a regredir, né? Tudo isso tende a regredir após o tratamento, mas é importante ser orientado durante o tratamento a fazer esse autocuidado. E as gastrointestinais, pode ter vômitos, náuseas, diarreia, dor abdominal. Agora a dapsona, que pode causar lesões, alterações cutâneas, como por exemplo esse rush, que eu coloquei até na imagem, eritrodermia, síndrome de Steve-Jason, hepáticos, pode causar icterícia, síndrome nefrótica, neurológicos como psicoses, neuropatia motora, anemia hemolítica, pode causar cianose, dermatite, roxo cutâneo. Então, assim, aliás, deixa eu só terminar essa parte da medicação e a gente conversa um pouco sobre isso. Outros medicamentos que também podem ser utilizados, temos a talidomida. Talidomida, que é um medicamento assim, que é controlado, né? Então a gente tem até a última resolução, não vou me lembrar falar o número exato dela, mas a última resolução da Anvisa com relação à talidomida é de 2015, bem recente, é um medicamento controlado, porque ele tem um risco teratogênico muito grande, então assim, esse risco de malformação fetal é bem aumentado, então mulheres de novo em idade fértil, nada de talidomida, mas ele pode ser utilizado no tratamento e também ele pode ter como reação a neuropatia periférica. E tem a questão dos corticoides, que podem ser associados, né? E os corticoides, eles podem causar retenção de sódio, depressão, diminuição do potássio, aumento da glicemia, agravamento de infecções, gastrite, úlcera hepática, osteoporose, acne, psicose, glaucoma. E aí, com relação a esses efeitos adversos, nem todos os pacientes terão todos os efeitos, nem todos os pacientes terão efeitos exagerados, exacerbados.
mas eles podem apresentar. Então, precisa-se ser acompanhado de perto e passar as orientações de como minimizar esses efeitos, porque eles vão aparecer, mas eu tenho como minimizá-los. As práticas de autocuidado. Então, demonstre e oriente no atendimento mensal em grupos de pessoas com hanseníase, familiares, pessoas do convívio, para incentivar a colaboração na execução dos procedimentos recomendados. Precisa-se quebrar o preconceito, precisa muito quebrar o preconceito, né? Eu posso sim, se meu paciente com hanseníase, ele já está em tratamento, eu posso sim abraçar, eu posso sim pegar na mão, conversar, almoçar junto. Tem que quebrar esse preconceito, a comunidade precisa entender que não tem que ter esse estigma exagerado com o paciente. Revisar mensalmente para evitar piora do dano neural com execução inadequada, não, então revisar o tratamento, saber se ele está fazendo direitinho. Valorize o paciente para estimular a continuidade das práticas de autocuidado e as práticas de tratamento, porque para quem está aí acompanhando de perto um tratamento de hanseníase, sabe que eu acho que deve já ter cansado de escutar o paciente: eu quero desistir, eu estou cansado, nossa, mas está demorando muito. Então, assim, é importante fazer essa valorização do paciente para que ele não desista do tratamento. E aí alguns cuidados especiais que precisamos orientar. Então, cuidados com os olhos, né, usar colírios, só mesmo para hidratação, né, nem precisa ser um colírio tão específico, colírios de hidratação mesmo, porque esses olhos eles podem ficar ressecados, né, pode acontecer a queda dos cílios. Com a queda dos cílios, o paciente não consegue fechar os olhos adequadamente, também pela questão do comprometimento ali do nervo facial, ele também não consegue fechar esses olhos. Olhos que ficam o tempo todo abertos vão ficar ressecados. Também auxiliar ele a fazer exercícios, né, se ele conseguir ficar abrindo e fechando os olhos para aumentar essa lubrificação. Questão de cuidados com o nariz, observar se há feridas, limpar com soro fisiológico, lubrificar, umedecer e não tirar casquinhas da região, não ficar puxando nada, porque senão vai abrir feridas. Mãos e braços. É importante repousar os membros se estiver sentindo choques, dores, evitar movimentos repetidos e carregar coisas pesadas, massagear as mãos com auxílio de um óleo lubrificante, fazer exercícios, né? Então, abrir e fechar a mão para melhorar, como se fosse uma fisioterapia, né? Pegar o dedo polegar e encostando o dedo polegar em cada um dos outros dedos, justamente para diminuir as incapacidades depois. Os pés. É importante orientar a não andar descalço, né? Lembra que o paciente está perdendo sensibilidade? Lembra que ela causa perda de sensibilidade? O paciente ele pode machucar os pés e nem saber, e nem ver. E quando ele se deparar, está uma ferida grande. Então, a gente precisa orientar a não andar descalço, a usar sapatos fechados, confortáveis, massagear os pés, para evitar o ressecamento, fazer também exercícios, né? Empurrar uma parede, puxar. Um exercício muito bom é o de jogar a toalha no chão e ir puxando a toalha com a força dos dedos, né, para ir fortalecendo. Essa questão da hidratação, é importante orientar sobre o uso desses cremes hidratantes e usar de maneira adequada, né? A gente fala muito do AGE, né, o ácido graxo essencial, mas hoje com os novos estudos a gente sabe que cada vez ele é uma substância limitada. O AGE, ele infelizmente, ele tá assim, a gente está vindo com tantos produtos melhores, né, que ele está ficando limitado. Mas o AGE, ele tem um custo bom, um custo acessível. Então, é importante orientar esses pacientes que o AGE ele não é para ser passado diretamente na pele, ele é para ser misturado com um creme hidratante, que assim a gente vai ter realmente uma eficácia boa dele. Outra questão boa a ureia a 10% hidrata bastante, então é muito bom, também é uma orientação que a gente pode passar. E com relação aos ferimentos, orientar a imobilizar os dedos, repousar os membros machucados. E aí, como prevenir essa hanseníase, né? Então, lá no comecinho, eu falei que a hanseníase ela ainda é um problema de saúde pública. E se ela ainda é um problema de saúde pública, a gente tem que melhorar prevenção, promoção e prevenção. E a vigilância de contatos é um conjunto de medidas que
obtivam a intervenção da cadeia de transmissão, né? Então, quebrar essa cadeia, né? Quebrar o elo da cadeia epidemiológica, né? A gente sempre gosta de usar aquele exemplo da corrente, né? Então, quebrar a corrente que é essa cadeia de transmissão. Um espaço mais provável de ocorrência, contato intradomiciliar de hanseníase é toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido nos últimos 5 anos com a pessoa. Então, quantos contatos? 5, gente. No mínimo, 5 contatos têm que ser investigados. E o exame dermatológico dos contatos, ele deve ser realizado com os mesmos preceitos do sintomático dermatológico, né? Então, os contatos devem ser investigados também. E todos que tiverem cicatriz ou tiver uma única cicatriz da vacina BCG, eles precisam tomar uma dose. Então, se o paciente só tem uma cicatriz, ele vai ter que se revacinar com a BCG. E quem tiver 2 cicatrizes não precisa receber outra dose. Os contatos intradomiciliares de hanseníase com menos de 1 ano de idade já vacinados não vão precisar, né, não necessitam de uma revacinação. E a vacina BCG, ela não é específica para hanseníase, né? Muita gente às vezes fica até em dúvida, mas o que tem a ver BCG, né? A gente sempre associa a BCG somente à tuberculose, né? Falou BCG, já vem na nossa cabeça a tuberculose, mas a BCG, ela previne as multibacilares. Então, ela vai prevenir que o paciente tenha uma hanseníase multibacilar. Então, é importantíssimo ter essa vacinação acontecendo certinho. E só para a gente concluir, o diagnóstico de portadores de hanseníase, ele é de total responsabilidade da assistência básica e quando feito precocemente, ele vai diminuir as incapacidades, seguindo os protocolos e as portarias do Ministério da Saúde, garantindo o total acompanhamento desses indivíduos e visando a cura. E, sobretudo, é necessário que o diagnóstico ele seja feito precocemente para evitar com que esse paciente apresente reações hansênicas, deformidades e, consequentemente, minimizando o contato de pessoas e aumentar a possibilidade de cura e reabilitação, né? A gente busca a reabilitação total desse paciente, né? A gente busca que ele fique com o mínimo de incapacidades possível. E quanto mais cedo o diagnóstico, maiores essas chances, que ele não fique com face leonina, com mãos e pés em garras, que ele não tenha nervos afetados. Então, assim, a gente busca a maior reabilitação com menor incapacidade. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada, gente, pela atenção. Espero que tenha auxiliado. Gente, eu me esqueci de colocar o meu e-mail. Se puder escrever o e-mail, é só vocês me mandarem um e-mail que eu envio o material para vocês. É ana.caroline. Não, é LINY 300@hotmail.com. Só me mandem um e-mail pedindo que assim que possível eu envio para vocês, tá? Muito obrigada.